Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemate.online. Não te esqueças de subscrever, caso não o tenhas feito, e de deixar aqui um gosto para ajudar este projeto. Bom, hoje vamos aqui resolver exercícios sobre triângulos ao nível do 5º ano. Para tal vais precisar de algumas ideias, vamos só passar rapidamente aqui por elas. Portanto, como podes ver aqui do lado direito, temos um esquema com as possíveis classificações de triângulos. Portanto, temos aqui a classificação de triângulos de duas formas. Podemos pensar em termos dos seus lados, dos comprimentos dos lados, ou em termos dos seus ângulos, ok? Bom, então, em termos dos lados, vamos começar por aí. Vamos pensar nas três possibilidades. Eu vou só fazer aqui um esboço, não é um desenho muito rigoroso. Portanto, o que é que nós temos? Alguns triângulos podem ter os três lados todos iguais, não é? E, portanto, nós classificamos como triângulo equilátero. A palavra equilátero, este equi, ajuda a perceber que é qualquer coisa que é igual. Depois temos os triângulos isósceles. Neste caso, nós vamos ter pelo menos dois lados iguais. Portanto, aqui seriam estes dois lados. E o terceiro poderá ou não ser igual. No caso de ser igual, então, esse triângulo seria, para além de ser isósceles, também equilátero. O triângulo escaleno é aquele caso em que os três lados são todos diferentes. Portanto, temos 1, 2 e 3. Estes tracinhos indicam se os lados são iguais ou não. Portanto, estas são as três possibilidades quando pensamos no triângulo em termos de lados. Mas também podemos pensar no mesmo triângulo em termos dos seus ângulos, ok? Claro que tens que recordar todas as possibilidades de ângulos que já deste, os ângulos agudos, obtusos, retos. Eu não vou fazer aqui assim uma revisão muito detalhada disso, mas vamos à classificação dos triângulos quanto aos ângulos. E temos o quê? Temos triângulos que podem ser acutângulos. O que é que isto quer dizer? Que têm todos os ângulos agudos. Deixa lá ver se eu consigo fazer aqui um mais ou menos. Por exemplo, este ângulo, este e este são agudos, ok? Todos os ângulos agudos. Poderão ou não ser iguais. O triângulo retângulo, como a palavra indica, portanto, esta classificação tem aqui pistas importantes. Acutângulo faz lembrar agudo, retângulo, o ângulo reto, e, portanto, este triângulo vai ter um ângulo reto, não é? Portanto, um ângulo de 90 graus de amplitude. Depois teremos o triângulo obtusângulo, a palavra também ajuda, porque começa com obtuso, o que significa que teremos aqui um triângulo com um ângulo obtuso. Por exemplo, aqui seria este, ok? Portanto, esta é a classificação que tens de conhecer muito bem para responder às perguntas que te vão aparecer. Vamos começar já com a primeira, e na primeira diz-nos o seguinte: como explicas que um triângulo retângulo possa ser isósceles, mas não equilátero? Então vamos lá pensar um bocadinho. Neste caso, vamos fazer aqui um esboço de um triângulo retângulo, ou mais do que um, vamos pôr aqui várias situações. Por exemplo, podemos fazê-lo assim. Podemos fazê-lo, por exemplo, mantendo aqui dois lados iguais, este com este. Bom, porque é que eles são retângulos? Temos aqui um ângulo reto, obviamente, não é? Este e este. Mas tem aqui algumas diferenças. Eu tenho este, que quanto aos lados é um triângulo escaleno, não é? Tem os três lados diferentes. O segundo, vamos pôr aqui 1 e 2, para os distinguir. O segundo tem este lado igual a este. O terceiro é diferente. E temos aqui um triângulo isósceles quanto aos lados, ok? Bom, então e será que conseguíamos... Eles são os dois triângulos retângulos, não é? Tem aqui, cada um deles, um ângulo reto. Mas será que conseguimos um equilátero? Retângulo equilátero? Ora, qual é o problema? O problema será tentar que o terceiro lado fique igual a estes dois. Portanto, nós temos aqui no caso 2 já dois lados iguais. Se conseguíssemos que o terceiro lado ficasse igual, então teríamos um triângulo retângulo equilátero. Mas vamos lá olhar para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero que temos aqui
Nós conseguimos, por mais que tentes alterar o triângulo, podemos aumentá-lo, podemos diminuí-lo, nunca vamos conseguir fazer esse triângulo, ou construir esse triângulo, sem ser com ângulos deste tipo. E que ângulos são estes aqui? São ângulos agudos. Portanto, por mais que se tente aumentar ou diminuir o triângulo, ele irá sempre ficar com ângulos agudos. Então vamos lá justificar aqui. Como o triângulo equilátero tem apenas ângulos agudos, ou tem todos os seus ângulos agudos, não pode ser, ou não pode, vamos pôr de outra forma, será sempre um triângulo acutângulo. Ok? Atenção que é acutângulo e não agu. Aqui, acutângulo. Portanto, como o triângulo equilátero tem todos os ângulos agudos, será sempre um triângulo acutângulo, logo não poderá ser retângulo. E pronto, está aqui uma justificação para o caso da primeira pergunta. No entanto, podemos dizer, falta só completar isto, como explicas que um triângulo retângulo possa ser isósceles, mas não equilátero. Poderá ser isósceles desde que tenha pelo menos dois lados iguais, ou dois lados com o mesmo comprimento. Ok? Só que não vai poder ser um triângulo equilátero. Bom, vamos avançar então para a segunda pergunta. Na segunda pergunta temos agora uma situação de construção de um triângulo. São-nos dadas aqui algumas medidas, a medida do lado AB, BC e AC, ou três possíveis medidas para lados de um triângulo, mas o Pedro tentou construir esse triângulo e não o conseguiu. Ok? Portanto, o que é que aconteceu? Vamos tentar perceber porque é que não conseguiu e o que é que se poderia alterar, neste caso alterando a medida de AB, para que já fosse possível construir o triângulo. Então, o que é que vais precisar para esta pergunta? De algo que se chama a desigualdade triangular. Portanto, tem este nome, mas é até mais simples do que parece. O que é que nos diz a desigualdade triangular? Que num triângulo, em qualquer triângulo, a medida do comprimento de qualquer lado é sempre menor do que a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois lados. Vamos lá ver isto com calma. Portanto, a medida do comprimento de qualquer lado. Então eu tenho aqui um triângulo que já está construído, portanto este é possível construir, 3, 4, 5 são aqui as medidas dos seus lados. Então vamos lá ver se verifica realmente esta desigualdade triangular. Vamos escolher um lado qualquer, por exemplo o 3. Então o que é que diz a desigualdade? Que qualquer lado, como por exemplo este 3, tem de ser menor do que a soma dos comprimentos dos outros lados. Então vamos lá ver. Os outros dois lados seriam este e este, 5 mais 4, vamos verificar, e obviamente que vai dar menor, não é? 3 é menor do que 9. Este já está verificado, vamos testar o outro, o 4, por exemplo. Então, o 4 terá de ser menor do que a soma dos outros dois, 3 mais 5, e cá está, portanto 4 é menor do que 3 mais 5. Depois, o último dos lados, que é o 5, terá de ser menor do que a soma dos dois restantes, e portanto 3 e 4 que são 7, e vai verificar também, não é? Portanto, o que é que acontece? Este triângulo realmente verifica a desigualdade triangular, tinha que ser assim, tá bem? Senão não seria possível construir o triângulo. Mas, por vezes, o que acontece nestes exercícios é que dão-nos 3 medidas e pedem-nos para verificar se será ou não possível construir um triângulo a partir daqui. Então vamos lá ver o que é que falhou aqui para o Pedro não o conseguir construir. Partindo, por exemplo, eu vou fazer isto para nós verificarmos todas as possibilidades, portanto vamos mesmo pegar, por exemplo, nos lados menores, o 2 e no 3 primeiro. Então, o 2
será que é menor do que a soma dos outros dois lados? Portanto, o BC. Então, vamos ver. 2 será menor do que 3 mais 6? Neste caso, é menor, não é? 2 é menor do que 9. Depois, vamos verificar para o AC. Ora, o AC, que é 3, será menor do que os outros dois. 2 mais 6 também verifica. Agora, qual é o problema? Quando chegamos ao maior destes três lados, portanto, este já verificamos, que é o AB. No caso do AB, este aqui, ele mede 6. Será que é menor do que a soma dos outros dois? Ora, a soma dos outros dois não chega, é só 2 mais 3. Portanto, na realidade, não se verifica aqui, portanto, aqui falha a desigualdade triangular. Portanto, não se verifica a desigualdade triangular e, portanto, o que é que concluímos? Não é possível construir um triângulo com estes três lados, não é? Não é possível construir um triângulo. Ok? Então, o que é que nós poderíamos fazer para que fosse possível construir o triângulo e, nomeadamente, alterando a medida de AB? Vamos lá ver. O que é que realmente está a acontecer aqui que não permite construir o triângulo? Vamos imaginar que tínhamos aqui o lado AB. Ora, ele mede 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o maior deles. Agora, se nós pensarmos nas possibilidades aqui para os outros dois lados, eu teria aqui um lado, por exemplo, o AC mede 3, seria qualquer coisa aqui, assim, por exemplo, e o BC mede 2, um bocadinho mais curto, e, portanto, aquilo que está a acontecer neste momento, que não permite a construção do triângulo, é... nós iríamos agora tentar, imagina que isto são peças móveis, não é? Eu posso mexer para um lado ou para o outro, e portanto nós iríamos tentar unir estes dois lados para formar o triângulo. Mas o que é que se vê na figura? O que é que sugere aqui a construção? Se eu tentar mexer neste lado e neste, como este que mede 3 e este que mede 2 juntos não são suficientes para unir ali aquele vértice, porque este lado aqui mede 6, então não se vai formar o triângulo. Não é? O que é que nós precisaríamos? Precisávamos ou de prolongar, ter algum destes lados maior, até que conseguíssemos unir estes dois pontos, que no fundo são os mesmos, deveriam ser o mesmo ponto, não é? Quando unissem, ficava o ponto C. Ou fazíamos isso, ou então teremos que diminuir o lado AB. Não é? Vamos fazer isso, porque é essa alteração que eles nos pedem aqui na pergunta. E, portanto, vamos, por exemplo, pensar, então e se o AB fosse, e vamos dar-lhe o valor, por exemplo, de 4. Ora, que valor é que nós temos que escolher aqui? Tem que ser um valor que verifique depois a desigualdade triangular. Ou seja, o valor que eu aqui vou pôr para um dos lados terá que ser menor do que a soma dos outros dois. Os outros dois será o 2 mais o 3, ou o 3 mais o 2, que dá 5. E, portanto, desde que eu escolha um comprimento para AB que seja inferior a 5, eu já vou conseguir construir aqui este triângulo, está bem? E, em termos da construção, isto significava que já íamos ver, portanto, temos este lado e os outros dois, o 3 e o 2, eu não consigo desenhar isto aqui, isto não é uma construção perfeita, claro, mas é um esboço. Os outros dois já conseguem unir aqui e, portanto, formar o triângulo. Portanto, já davam origem a um ponto único, aqui o C, enquanto que nesta situação, por mais que se mexa aqui, não vai dar para formar um triângulo. Ok? Agora, aqui atenção a uma coisa que é importante. Eu disse que nós vamos diminuir o lado AB para que estes dois pontos que aqui estão depois já possam unir-se e formar um triângulo, não é? Mas será que podemos diminuir o lado AB até onde quisermos? Podemos, por exemplo, vamos pôr aqui um outro exemplo. Será que o AB, por exemplo, poderia medir 1? O que é que pode acontecer? Temos de ter algum cuidado, porque se o lado AB for 1, nós vamos ter 1, 2 e 3. Vamos lá ver se aplica a desigualdade triangular.
Então, se eu escolher o lado 1, obviamente que o 1 é menor do que 2 mais 3, a soma dos outros dois lados. Aqui está tudo ok. O 2, a mesma coisa, 2 é menor do que 1 mais 3. Mas se eu escolher o 3, o que é que vai acontecer agora? Este lado, será que é menor do que a soma dos outros dois? Ora, os outros dois é 1 mais 2. Portanto, os outros dois dão 3. Portanto, como são iguais, acontece aqui que não se verifica a desigualdade triangular. Portanto, se eu diminuir demasiado este lado, então eu posso deixar de conseguir novamente construir o triângulo. Ok? Portanto, temos de ter algum cuidado de não diminuir demais. Portanto, o 4 era um valor possível, o 3 será possível, vamos só já agora testar esse último. Se o AB for 3, então teremos um triângulo com 3, 3 e 2. E então temos o 3 é menor que 3 mais 2, está ok. Tal como o outro 3 é menor do que 3 mais 2. E finalmente o 2 é menor do que 3 mais 3. Portanto, esta era outra possibilidade. Porque com estes três lados nós conseguimos que se verifique a desigualdade triangular e, portanto, forma-se um triângulo, está bem? Portanto, temos aqui várias soluções possíveis. Vamos lá só organizar isto um bocadinho. Poderíamos responder como o AB igual a 4, podemos ter o AB igual a 1, já não é? Este não pode ser, mas temos aqui também o AB igual a 3 como possibilidade de resposta, ok? Pronto, finalmente a pergunta pedia ainda para construir o triângulo. Eu não vou fazê-lo aqui porque o vídeo depois fica muito longo, mas podes agora tentar, escolhendo uma destas medidas, por exemplo, o AB igual a 4 ou o AB igual a 3, e podes tentar construir com o material de desenho o teu triângulo, está bem? Pronto, espero que tenha ajudado. Continua a trabalhar, a praticar e podes visitar o site aprendemato.online, ver se há algum vídeo que ainda não tenhas feito e continua a estudar. Até à próxima!